Conhecido por anos como movimento homossexual ou movimento gay, o atual movimento LGBTQIA+, agrega diferentes segmentos e identidades, que passaram a se organizar em conjunto para exigir visibilidade e respeito, e demandar a criação de políticas públicas específicas, direcionadas a uma população historicamente excluída e privada de direitos fundamentais. A história deste movimento social está sendo apresentada na exposição Amor e Luta, Trajetórias do Movimento LGBTQIA+, e os 30 anos do Grupo Arco-Íris, Grupo de Defesa da Cidadania da População LGBTQIA+, fundado em 1993 e realizador da exposição que acontece na estação do metrô da Carioca, no centro do Rio de Janeiro. O filósofo e ativista Cláudio Nascimento, presidente do Grupo Arco-Íris, lembra dos desafios enfrentados e das conquistas alcançadas nas últimas 3 décadas de luta. Uma história, segundo ele, dividida em 3 momentos. A primeira grande conquista que a comunidade teve nesses últimos 30 anos foi a resposta comunitária contra o HIV/AIDS no Brasil, né? Porque não tinha uma resposta pública no primeiro momento e depois foi a resposta comunitária que forçou o poder público no campo da saúde a construir um conjunto de ações. A segunda questão foi também o direito à visibilidade, à existência. Então, para isso, a gente precisou realizar diversos eventos para trabalhar a autoestima, a sexualidade, a cidadania, para que aos poucos as pessoas, sem medo, sem culpa, pudessem falar com orgulho da sua própria existência como pessoa homossexual, bissexual ou transexual. Terceiro momento foi o momento da luta por direitos no âmbito municipal e estadual, porque no âmbito federal a gente ainda não encontrava uma atmosfera favorável para os direitos da comunidade LGBT. Com o poder legislativo historicamente refratário às demandas do movimento, os direitos foram conquistados por meio de decisões do Supremo Tribunal Federal, particularmente na última década. Entre os direitos adquiridos estão a união estável entre pessoas do mesmo sexo em 2011, com isso os casais homoafetivos foram reconhecidos como entidade familiar. Em 2018, aconteceu a autorização para a retificação do nome de registro de transexuais e transgêneros, mesmo daqueles que não passaram por cirurgia. Em 2019, a vitória foi a criminalização da LGBTI-fobia, sendo enquadrada na tipificação da lei do racismo. Mas apesar da criminalização da LGBTI-fobia, o alto índice de violência contra esta população persiste, como noticiado com frequência pela imprensa. Um jovem homossexual foi assassinado depois de sair de uma festa em Diadema, na Grande São Paulo. 2 travestis foram agredidas na Asa Norte, uma delas morreu. A polícia ainda procura pelo suspeito, que já foi identificado. De acordo com um relatório da ILGA, a Associação Internacional de Gays, Lésbicas, Bissexuais, Transgêneros e Intersexuais, o Brasil ocupa o primeiro lugar das Américas em quantidade de homicídios contra pessoas LGBTQIA+, e também é o líder mundial em assassinatos de pessoas transexuais. Nos últimos 10, 15 anos, a gente avançou em algumas pautas dos direitos e agora a gente tem um desafio que é enfrentar esse momento que tem de uma onda de ódio, de perseguição que volta à cena e que a comunidade LGBTI brasileira e a sociedade como um todo precisa estar preparada para construir com criatividade, com muito afeto, com muita responsabilidade as nossas estratégias para enfrentar um momento tão difícil. Para o ativista Júlio Moreira, é necessário realizar um processo de conscientização coletiva para que a sociedade abrace a luta contra a discriminação por orientação sexual. A exemplo da luta antirracista, que agrega pessoas negras e brancas. Segundo ele, a luta contra a LGBTI-fobia exige um amplo apoio social, e não somente de pessoas pertencentes à comunidade LGBTQIA+. As paradas do orgulho têm sido instrumentos importantes neste sentido. Organizada pela primeira vez no Brasil em 1995, na praia de Copacabana,
após o encerramento da Convenção Mundial da ILGA, ocorrida na cidade do Rio de Janeiro naquele ano, a manifestação se espalhou pelo país e hoje é realizada em centenas de cidades brasileiras, organizadas por diferentes grupos e entidades de defesa de direitos e cidadania LGBTQIA+, que se formaram nos últimos 20 anos. Atualmente, a Parada de São Paulo é a maior do mundo. De acordo com os organizadores, em 2023, a 27ª edição do evento reuniu cerca de 3 milhões de pessoas. Ela começou com uma manifestação política, ao mesmo tempo ela agregou a questão cultural, então a gente fala que a gente faz uma manifestação, né? É você se manifestar, mas fazendo uma ação concreta, uma ação política. Então a parada é festa sim, é dar close, é beijar na boca, mas é também discutir política pública, é discutir direito, é falar de saúde integral, é falar de prevenção HIV e AIDS. A parada é essa grande plataforma onde você tem ali uma população que é uma população-chave para determinadas demandas de políticas públicas, de necessidades da nossa sociedade, e lá você tem a possibilidade de você dar informação diretamente para que elas possam ouvir. Seja a voz de um influenciador, ou uma cantora, um cantor, ou um DJ, ou uma drag queen. Acho que com certeza esse jovem que está indo lá para se divertir, ele sai de lá com uma mensagem que vai estar introjetada na mente dele, que mais tarde, no futuro, quem sabe ele pode virar também um ativista dessa causa. Nos últimos anos, a ocupação de espaços antes impensados tem sido uma conquista gradual, mas importante. Em relação às pessoas trans, por exemplo, embora o acesso ao mercado de trabalho e de formação educacional continue a ser afetados pelas dificuldades delas de serem aceitas e respeitadas, um número crescente, porém ainda tímido, de mulheres e homens trans tem conseguido superar essas barreiras e ocupado lugar na política, nas artes e nas universidades. Representatividades a uma comunidade que nunca se viu representada. Ao ocupar espaço na academia, elas transformam o conhecimento, que lhes era tradicionalmente negado, em ferramenta de luta. A ativista trans e psicóloga Jaqueline Gomes é um exemplo. Professora do Instituto Federal do Rio de Janeiro e do Programa de Pós-Graduação em Bioética e Ética Aplicada à Saúde Coletiva da Fiocruz, ela destaca o importante papel da produção do conhecimento científico na construção de políticas públicas para a população LGBTQIA+, principalmente na área da saúde. E na academia nós temos um trabalho fundamental, que é trazer dados e poder evidenciar tratamentos mais adequados à nossa população, não porque LGBTs tenham características próprias, diferentes de pessoas cis héteros, de pessoas que não são LGBTs, mas porque vivemos um contexto de LGBTfobia que afeta a nossa saúde e que traz particularidades para lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais, pessoas intersexo. Então temos que fazer a investigação para construir políticas públicas, mas até mesmo tratamentos adequados, em todos os campos da saúde integral, inclusive na saúde mental, que é o foco da minha pesquisa, que eu participo de forma global. De fato, ao revelarem um quadro de iniquidades, violência e discriminações sofridas pela comunidade LGBTQIA+, nos diversos âmbitos, da família aos serviços públicos, pesquisas acadêmicas desenvolvidas nas últimas décadas tiveram grande contribuição na elaboração de políticas públicas atualmente em vigor. Entre as pesquisas acadêmicas, destaca-se o estudo Política, Direitos, Violência e Homossexualidade, realizado entre os anos de 2003 e 2012 em diversas paradas do orgulho no Brasil e na América Latina, sendo conduzido na Parada do Rio de Janeiro em parceria com o Grupo Arco-Íris. Em razão da exposição promovida pelo Grupo Arco-Íris para marcar as últimas 3 décadas do movimento, entrevistamos o antropólogo Sérgio Carrara, um dos coordenadores desta pesquisa que fundamentou diversas políticas públicas nesses 30 anos. A pesquisa começa no Rio em 2003, a partir dessa articulação do movimento, né, social e da universidade, não só da UERJ, particularmente do Centro Latino-Americano em Sexualidade e Direitos Humanos, que é um núcleo de pesquisa na UERJ, mas também do Centro de Segurança e Cidadania, do SESEC, da Universidade Cândido Mendes. Os pesquisadores eram pessoas que vinham do ativismo ou estudantes das universidades,
enfrentando o desafio de produzir dados durante uma grande comemoração, que é a parada, né? O centro da pesquisa fala, produz dados sobre experiências de discriminação e violência, e que busca produzir um conhecimento que a gente não tinha até então. Que é interessante porque ela foi, ao longo da primeira década dos anos 2000, acumulando uma quantidade de dados considerável que vai, de um modo ou de outro, impactar o que acontece nesses anos, né? Que é o que a gente chama de processos de cidadanização das pessoas LGBTQIA+, no país, né? A gente tem, nos anos 2000, o Brasil Sem Homofobia, que é de 2004, que é um marco fundamental. As pesquisas vão aparecer lá, né, no próprio programa, fundamentando o programa, e o programa abre, né, um leque de políticas públicas a serem implementadas, né? Ele orienta políticas públicas em várias áreas, né? No Rio de Janeiro, a gente vai ter o Rio Sem Homofobia, né? Aí, ao longo desses anos, esse é outro impacto importante, né, indireto, desse trabalho, que também é a inclusão da homofobia. Então, homofobia, hoje LGBTfobia, como motivação para crimes nos BOs, nos boletins de ocorrência do Estado do Rio de Janeiro. Saúde, cidadania, educação, trabalho, cultura. As pautas de lutas são diversas e precisam ser compartilhadas por toda a sociedade, como ressalta Cláudio Nascimento. É necessário construir uma sociedade democrática, plural, diversa, que respeite todas as pessoas. Travestis e transexuais não podem mais ser tratadas com violência, com desrespeito. Gays não podem mais ser desrespeitados na sua identidade. Lésbicas ainda sofrem hoje uma dupla, tripla discriminação. Então é necessário que a sociedade pense nisso. Nós produzimos também a democracia brasileira e é preciso reconhecer o nosso papel nessa construção.